Tá começando mais um Tá Ligado. Olha, já eu vou conversar com o Bezerra, que ele é engenheiro mecânico aeroespacial, enfim, vai tirar nossas dúvidas sobre foguetes, sobre Área 51, OVNI, espionagens, intrigas, enfim. Vai ser um bate-papo muito legal. Se eu fosse você, eu não perdia de jeito nenhum, que tá sensacional. E falando em sensacional, todos os nossos programas são sensacionais, né? Se você quiser acompanhar eles, é só você entrar no @taligadonostv, @taligadonatv no nosso Instagram, e lá vai ter um link que vai mandar direto você pro YouTube, pra nossa playlist de programas, viu? Então se eu fosse você, eu não perdi o papo de hoje e não sairia daí. É nóis! Começando mais um Tá Ligado, e hoje o nosso convidado veio trazer um conhecimento que não é qualquer conhecimento, é um conhecimento de dentro e de fora da Terra. Tô aqui com o Bezerra, bem-vindo, Bezerra. Obrigado. Muito obrigado por estar aqui com a gente, viu? Bezerra, olha, você já fez muita coisa na sua vida, né? Começou como engenheiro mecânico, enfim, e foi para esse mundo do aeroespacial. Eu quero que você se apresente para a galera aí. Olá, pessoal. Eu formei em engenharia mecânica em 1985. E logo depois de formado eu vim para o ITA, aqui em São José dos Campos, né, que é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, fazer meu mestrado também no departamento de mecânica. E fim do meu mestrado, em 1987, eu ingressei no Instituto de Aeronáutica e Espaço, que é um dos institutos que compõem o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. E a minha atividade lá no IAE, durante 31 anos, de 1987 até 2018, foi o desenvolvimento de foguetes. E como que surgiu em você, o Bezerra, mano, essa parada de aeroespacial? Desde criança, enfim, a engenharia mecânica veio como? Seu pai era mecânico, já era da família, alguma coisa do tipo? O fato de eu gostar muito da área de exatas, né, de matemática e de física. Então eu não tinha muito a dúvida de que eu faria engenharia. Agora, a questão de se eu faria engenharia elétrica, mecânica ou civil, que eram as opções disponíveis naquela época, ela veio do meu interesse pela mecânica. Não teve nenhuma influência pessoal, familiar ou de alguém que eu conhecesse. Foi uma opção, para mim, natural. E gostou de entrar nesse meio do aeroespacial? Não, gostei, porque quando eu vim sair do meu mestrado, né, no ITA, e fui para o IAE, aí era um mundo absolutamente novo, né? E é um mundo em que você vai se fascinando por ele na medida que o tempo passa, né? Porque enquanto você tem os aviões desenvolvendo velocidade de 800 km por hora, esses são os aviões a jato que transportam pessoas aí pelo mundo inteiro, os foguetes eles chegam a alcançar velocidades aí de 40 mil km por hora, né? Então é um mundo completamente distinto e é um mundo também que você sai, né, da atmosfera terrestre, né? Você pode até chegar a outros corpos celestes, como a Lua, e chegar também, nesse momento, nós temos 3 espaçonaves operando na superfície de Marte, né? Então, quando você para pensar em tudo isso, né, você vê o grau de complexidade, de desafio e de dificuldades envolvidas nesses desenvolvimentos. Ô Bezerra, você já teve experiências internacionais, já trabalhou com outros países, né? Uhum. E eu quero saber a diferença de como foi trabalhar fora do Brasil e qual é a diferença dos outros países com o país Brasil nessa área de aeroespacial. A minha maior experiência em relação a trabalhar fora foi nos Estados Unidos, né, onde eu fiquei por 4 anos fazendo o meu doutorado. Não faz muito sentido você comparar uma potência como são, né, os Estados Unidos com um país em desenvolvimento como o Brasil, né? Eu diria o seguinte: o treinamento que eu recebi, tanto na minha faculdade, né, quanto no meu mestrado, me ofereceram a base suficiente para ir para lá e desenvolver um trabalho que eu considero muito bom, né? Agora, claro, a primeira coisa que muda é o ambiente, é um ambiente completamente diferente. A tecnologia muda? A tecnologia certamente muda, né? Porque aqui no Brasil, para você desenvolver, como essa tecnologia de foguetes, ela tem um uso dual. O que significa o uso dual? Ela pode ser utilizada tanto para colocar cargas e seres humanos no espaço, mas elas também podem ser utilizadas para lançar bombas sobre outros países. Então é uma tecnologia que é bastante visada no mundo internacional, ou seja, você precisa tomar muito cuidado com o que você fala e com o que você faz quando você está fora do Brasil, porque as pessoas estão sempre olhando para você com alguma desconfiança, né? Ou seja, você diz que faz foguete com a finalidade civil, né? Não é o objetivo militar, mas você trabalha numa organização militar, que é o DCTA, que pertence ao Comando Aeronáutico. Então você anda numa certa corda bamba aí nesse processo.
Ô, Bezerra, agora eu tenho uma dúvida. Eu vou entrar numa parada que eu nem sei se você te confortável para responder, tudo bem. Uhum. Se te fizesse convite para um foguete destinado à guerra, você faria? Não, não faria. Curiosamente, né, eu trabalhei 31 anos no IAE e a mim nunca, jamais, em nenhuma circunstância, foi solicitado que fizesse algum estudo nesse sentido, né? E na medida em que você ingressar nessa área de espacial fez com que eu lesse muito, né? Até hoje eu leio, sei lá, eu leio dezenas de livros todos os anos, né? E eu leio sobre várias áreas. E a guerra, na verdade, a guerra é uma tragédia humanitária, né? As pessoas às vezes romantizam o conflito militar porque assistem os filmes hollywoodianos, né? Então elas acham que há uma história bacana, o herói. A guerra, para os cidadãos comuns do mundo, a guerra é uma tragédia inimaginável para qualquer pessoa. Aqueles que desejarem, procurem na internet um filme que é da década de 40, ou seja, do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, chamado Os Melhores Anos de Nossas Vidas. O filme é imperdível e ele passa um pouco desse sentimento que eu estou tentando expressar. Até falando de filme, eu também vou deixar uma dica de filme aqui que eu vi recentemente, é um pouco mais novo, tem na Netflix, chamado Nada de Novo no Front, se eu não me engano. Ou Nada Novo no Front, que é um drama de soldados alemães que são convencidos a ir pra guerra com 16 anos, achando que era glorioso, enfim. E lá realmente tem um choque da realidade na guerra. Sim. Retomando o assunto, você acha que o Brasil está muito atrás nessa tecnologia? Porque a gente tem grandes potências, né? Você estava comentando no off que é esse lance não da aeroespacial, mas da propulsão, enfim, de lançar, começou na China, né? Aí tem a Índia também, que é uma força nisso, os Estados Unidos, Rússia, enfim. Sim. Você acha que a gente está muito atrás? Sim, estamos. Estamos bem, nós ficamos bem para trás. Nós começamos essa atividade... Outra pergunta, pegando o seguinte, é de se preocupar? Sim, é de se preocupar, certamente é de se preocupar, e nós estamos bem atrás. E veja, a gente sempre tem uma tendência aqui de comparar a gente com os Estados Unidos, né? Quer dizer, os Estados Unidos exercem um fascínio extraordinário aqui no continente americano. A gente não pode comparar porque Estados Unidos com o Brasil, porque, por exemplo, o orçamento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos ele é da ordem de 750 bilhões de dólares. Isso é metade do PIB brasileiro, né? Então isso dá uma ideia do que são os Estados Unidos em termos militares, né? E os Estados Unidos eles possuem cerca de metade dos satélites que estão operando hoje em torno da Terra são satélites americanos. Então, vamos excluir os Estados Unidos da nossa comparação, porque essa comparação ela é indevida, né? Vamos então comparar com a Índia, né? A Índia é um país que a gente muitas vezes aqui no Brasil olha com preconceito, mas eu vou afirmar aqui de uma maneira categórica até que a Índia é hoje o que a China foi há 30 anos. Tá? A Índia, primeiro que ela vai se tornar o país mais populoso do mundo este ano, né? Então é uma população gigantesca. A Índia ela possui satélites, ela é capaz de lançar seus próprios satélites do seu território com os seus foguetes. Então ela é capaz de fazer isso. Caminha com as próprias pernas da Índia, né? Absolutamente. Tá? A Índia, até recentemente, até talvez um ano atrás, a Índia tinha um satélite orbitando Marte, né? Não é pouca coisa, tá? Absolutamente não é pouca coisa. Então, veja, em termos de tecnologia, a Índia, que é um país que você pode aí sim comparar com o Brasil em termos econômicos, em termos de importância, não somente econômica, eu falo geopoliticamente, né? É questão de um país enorme, tem uma população enorme, né? E tem problemas gravíssimos a Índia, mas nem por conta desses problemas gravíssimos a Índia deixou de investir naquilo que era importante para manter a sua independência. E quando a gente fala em independência, a gente está falando, vamos ser claros aqui, a Índia tem que se assegurar que seus vizinhos próximos, como por exemplo China e Rússia, não tentem tomar parte do seu território, como acontece agora da Rússia em relação à Ucrânia. É que a Índia também tem 2 pitbull do lado dela, né? Sim. O lance é esse. Então, por isso que a gente fala geopolítica, né? O geo vem da geografia, né? Que é a posição geográfica que você ocupa no globo, e a política são as decisões que são tomadas naquele país. Mas você tocou num ponto fundamental. O que determina esse desenvolvimento na área espacial, o fator número 1, não é o desenvolvimento da ciência e tecnologia, é a defesa, é a questão militar. Este é o fator que rege a área espacial. Não chega nem a ser o lance de descobrir, então, algo novo lá.
Isso, na verdade, é carona, consequências. Né? São as consequências. Caraca, sério? Eu não sabia disso não, Bezerra. Na verdade, você observa o seguinte, o orçamento da NASA, né, que é a Agência Espacial Americana, e de novo, né, não é comparação, a NASA tem um orçamento de 20 bilhões de dólares por ano. Pra vocês terem uma ideia, uma agência civil só opera no mundo civil. Esse orçamento de 20 bilhões, ele é aproximadamente equivalente ao orçamento dos programas espaciais civis de todos os demais países do globo terrestre. Então isso mostra como é que é desbalanceado. Mas eu devo dizer, a parte militar dos Estados Unidos no que concerne a parte espacial tem um valor equivalente a esse. Né? Então a área militar é sim a área que determina todo esse progresso na área espacial. Primeiro vem a defesa, eu ser capaz de me defender. Né? Se você comparar, por exemplo, um país como a Rússia e o Brasil, vocês podem fazer isso facilmente pelo Google, vocês vão comparar o seguinte, a principal diferença da Rússia para o Brasil, eu diria, é o fato da Rússia ter 6.000 artefatos nucleares. Então isso é que dá direito, entre aspas, né, porque ela não tem esse direito, da Rússia considerar que a Ucrânia, por exemplo, parte da Ucrânia lhe pertence. Né? E é por isso que gera essa reação, principalmente no mundo ocidental, em relação à Rússia. Então, a geopolítica é o fator determinante, é o número 1, naquilo que concerne ao desenvolvimento das atividades espaciais. Ponto. O resto, pode crer, que é consequência. Que aula que eu estou tendo aqui nessa... Agora, o problema é, o que fascina a gente, e eu mesmo já disse isso para vocês aqui, não é a guerra. Né? A guerra não pode... Assim, uma pessoa normal não pode estar fascinada pela guerra, pelo conflito, pela morte, pela destruição. Isso não pode fascinar ninguém. O que deve fascinar as pessoas é o lado interessante desse desenvolvimento, que permite, como eu disse, você tenha hoje 7 satélites orbitando o planeta Marte, tem satélites chinês, tem satélite indiano até o ano passado, mas o satélite indiano morreu recentemente, né? Morreu de morte normal, vamos dizer, né? Deu o tempo de vida dele. Os Emirados Árabes Unidos também tem um satélite orbitando Marte, a Rússia também tem satélite orbitando Marte e os países da Europa também estão orbitando Marte. Né? E, obviamente, os Estados Unidos. E tem 2 robôs na superfície de Marte, né, que operam, ou seja, eles se movem. E eles são movidos basicamente a energia nuclear. Né? A fonte de energia deles é a energia nuclear. Enquanto o foguete, a espaçonave chinesa, que está na superfície de Marte hoje, ela usa, na verdade, a energia do Sol. Então, ela converte a energia do Sol em energia elétrica e eles funcionam. Cara, você falou dessa parada desses 2 robôs, direto aparece vídeos dele, né? Tipo, Sim. Um robô, Sim. sei que, no Jornal Nacional, enfim, Sim. nos meios de comunicação. Sim. Você acha que eles mostram pra gente o que eles querem? Veja, você... Será que tem muita coisa escondida lá em cima, meu irmão? Não, vamos por partes aqui. Como você, nesse momento aqui, me dá direito de falar, obviamente eu falo aquilo que me interessa, aquilo que eu acho que é importante. Então, todos nós, né, independente das nossas intenções, a gente tem esse aspecto. Né? Eu, quando saí de casa para vir aqui, eu tenho um objetivo. O objetivo é tentar mostrar para as pessoas a importância dessa área espacial, que ela está presente em nossas vidas. Então, eu tento sempre puxar para esses aspectos. Agora, em relação, você fala assim, se esconde alguma coisa... Hoje... porque tem muito... Esse meio do aeroespacial tem muita... veja bem, é muito misticismo, muito, sabe? Natural, né? Natural a gente, veja... Não deixa à vontade, ninguém sabe 100%. Me parece surreal, mesmo tendo trabalhado nesse setor por 31 anos e ainda estando envolvido aqui com ele, me parece surreal que você possa ter uma espaçonave andando na superfície de Marte. Se você parar para refletir um pouquinho sobre isso, você imagina o que é que você mandar um carro popular aqui do Brasil, que esse é o tamanho de um robô desse, para Marte. Ele passa quase 7 meses viajando pelo espaço. Ele tem que pousar em Marte. Na verdade, ele cai em Marte, entendeu? Mas tem que cair de uma maneira controlada para não espatifar esse carro. E a temperatura média de Marte é de menos 63 graus Celsius. Congelante. Então. É congelante. Não tem atmosfera, né? A atmosfera é rica em CO2. Então, veja, tudo isso é fascinante. Tudo isso dá margem a pensamentos de toda a natureza. É do jeito que você está falando, você dá a entender que fisicamente é quase impossível. Por quê? Porque você tem vários países envolvidos. Você para armar, né, uma situação falsa, gerar uma fake news, como se diz, você precisa combinar com muita gente. E você não vai achar pessoas
que vão aceitar essa situação. Olha, não sai daí que a gente já tem muito mais para falar com José Bezerra. A gente vai falar sobre passado, presente, futuro e eu vou querer saber também sobre os balões chineses. Eles estão nos espionando, os OVNIs abatidos, tecnologia, enfim, muita coisa para acontecer ainda. E esse bate-papo eu vou ter já com o Bezerra. Senhoras e senhores, manos e minas, estamos de volta aqui com Tá Ligado. Para quem chegou agora, eu estou conversando com o Bezerra, engenheiro mecânico aeroespacial, é isso. Então tem muita coisa ainda para a gente desvendar sobre esse assunto do aeroespacial. E eu já quero saber, você disse que a maior motivação, não sei se é o certo falar isso, sobre o desenvolvimento aeroespacial é por conta da área do militarismo, enfim, a dominância militar ali. Isso também é justificativo porque não teve mais envios de pessoas para a Lua? É um requisito que eles não querem explorar tanto, porque eles querem focar na parte de militar, de defesa? Como é que funciona isso? Na verdade, vamos primeiro entender a razão de termos ido à Lua, né, no projeto A Lua. Por que nós fomos à Lua no projeto Apollo na década de 60? Isso tudo tem a ver com a Guerra Fria entre Estados Unidos e a então União Soviética. Uhum. Eles foram aliados durante a Segunda Guerra Mundial, mas tão logo se encerrou a guerra, cada qual tomou o seu rumo, né? E o que eles fizeram foi o seguinte, eles pegaram a tecnologia alemã dos mísseis V2 e levaram tanto para a União Soviética quanto para os Estados Unidos. Os Estados Unidos fizeram mais um pouco, levaram o Von Braun, que era o gênio por trás dos mísseis V2, para os Estados Unidos. E o Von Braun foi o grande cara que levou os seres humanos à Lua, né? Então o alemão Werner von Braun foi esse grande gênio aí que levou os americanos à superfície da Lua. Então por que eles foram à Lua? Porque em 1957... Por que não foram no Sol? O Sol é um pouco quente, né? Por que eles foram na Lua? Porque em 1957 os soviéticos lançaram o primeiro satélite artificial da Terra, o Sputnik. E isso, perante ao mundo, foi um grande feito. Se vendia aqui no mundo ocidental a ideia de que o regime comunista e os soviéticos eram muito atrasados e que, por isso, a gente não deveria seguir aquele modelo de governo, né? Aquele modelo sociopolítico. Bom, então, e hoje está esse monstro aí, né? Aí acontece o seguinte, então criou-se, né, essa imagem e 4 anos depois, os soviéticos não satisfeitos colocaram o primeiro ser humano em órbita da Terra, que foi o Yuri Gagarin, em 1961, né? E então o Yuri Gagarin rodou o mundo, veio inclusive ao Brasil em agosto de 61, ele veio ao Brasil, né, e foi condecorado pelo governo brasileiro da época, e na verdade foi quando da vinda do Yuri Gagarin ao Brasil que o então presidente Jânio Quadros deu início ao Programa Espacial Brasileiro, tudo começou a partir desse momento, né, mas perante ao mundo ficou a ideia de que os Estados Unidos, que lideravam o mundo capitalista, não eram tudo aquilo que julgavam ser, né? Então, para conquistar corações e mentes de todo o mundo, né, e isso inclui o Brasil também, né, foi que os americanos, na época o presidente John Kennedy, em 1961, em maio de 61, ele disse o seguinte, nós americanos, nós vamos levar os homens à Lua e vamos trazê-los de volta. Então, são 2 desafios gigantescos. Um, chegar com seres humanos à Lua. Mas isso então foi para correr atrás do prejuízo. Correr atrás do prejuízo e apresentar isso à humanidade, não apenas aos americanos, à humanidade, ao globo terrestre, dizendo o seguinte, o capitalismo que nós representamos e o modelo de governança e de sociedade que nós representamos é o melhor para toda a humanidade, né? Então, apesar da conquista dos russos com Sputnik e com Yuri Gagarin, nós somos melhores que eles, somos melhores que esse regime comunista. Então, nós vamos colocar o homem na superfície da Lua e vamos trazê-lo de volta. Então, essa foi a única razão, de irmos à Lua. Então, você acha que até esse lance de fincar a bandeira é uma parada comercial? Não é comercial, tipo ela assim, é geopolítica, política. Para mostrar, política, eu tô sim. aqui isso é tão verdade que... Comercial nesse sentido, tipo assim, de mostrar poder. Sim, é marketing. Na verdade, é marketing, né? E se você olhar qualquer espaçonave americana hoje, mesmo essas que estão na superfície de Marte, vocês vão achar a bandeira americana lá. Se você olhar os foguetes americanos, vocês vão achar a bandeira. Está no visual, não precisa procurar com uma lupa.
É isso, tem esse simbolismo, né? O simbolismo dizer o seguinte, olha, eu como país, eu como nação, é o que eu consigo fazer. Entendeu? Então, assim, eu preciso, né? E eu exijo aqui o respeito da humanidade. Né? Então, a única razão de se ir à Lua foi essa. Né? Tanto é que em 1972, foram quando os últimos seres humanos pousaram na Lua, em dezembro, né? Agora vai fazer 51 anos, ninguém mais voltou. E não mais voltou, não é porque não existe tecnologia. A tecnologia hoje, inclusive, ela é mais sofisticada do que antigamente. É isso que não faz sentido, né? Mas não é por isso. É que mandar um ser humano à Lua custa uma pequena fortuna. Aliás, mandar um ser humano ao espaço custa uma pequena fortuna. Esse lance dos ônibus espaciais... Então, os ônibus isso espaciais... pode chegar a acontecer? É balela? Não, os ônibus já existiram, né? O ônibus espacial... Tanto o soviético só realizou um voo não tripulado, que era o Buran, né? E aí, logo depois, o regime soviético caiu, né? Acabou a União Soviética e eles interromperam. Os americanos mantiveram, né, o ônibus espacial chamado Space Shuttle e ele operou durante muito tempo, né? Ele realizou mais de 100 missões ao espaço, mas também excepcionalmente caros. Né? Então, os Estados Unidos interromperam os voos dos ônibus espaciais em 2011, né? E agora o que nós temos é a Estação Espacial Internacional. Então, você acha que o futuro é os robôs vão dominar os espaços? Bom, então, você acha que a gente vai ter bases de robôs em lugares que não pode ser tripulado? Veja, na verdade, o plano atual da NASA, né, que é o programa Artemis, é mandar novamente seres humanos à superfície da Lua. Né? E carregando aí um simbolismo do mundo atual, né? Eles pretendem mandar a primeira mulher à superfície da Lua, então vai ser uma astronauta, não vai ser um astronauta, e mandar uma pessoa negra ao espaço. Então tem ao espaço não, desculpe, à Lua. Ao espaço, tanto mulheres quanto pessoas negras já foram. Nós estamos falando de mandar à Lua. Então tem esse simbolismo, né, que é importante, né, sem dúvida alguma. Agora, não faz mais sentido ir à Lua para fincar uma bandeira e voltar. E os americanos têm consciência disso. Então, o que se pretende estabelecer é uma base na Lua, uma base permanente, onde seres humanos e robôs operem. E qual o objetivo final disso? Que a gente consiga sobreviver na Lua com os recursos que lá existem. Né? E essa missão, na verdade, vai ser para o Polo Sul da Lua. E por que o Polo Sul? Né? As missões Apolo foram primordialmente ali na região do Equador lunar. As missões Artemis, elas serão para o Polo Sul, porque no Polo Sul existe água congelada e a partir dessa água congelada nós podemos gerar água para beber, água para plantar, para plantação, né, plantar comida efetivamente. Podemos também gerar combustível, hidrogênio, que é um dos componentes da água, né, e o oxigênio, que é o oxidante. Então, da Lua, a gente poderá explorar o espaço entre a Terra e a Lua e muito mais, podemos chegar até Marte. Então, assim, o projeto Artemis não é simplesmente mandar seres humanos à Lua, ele inclui tudo isso que você falou, robôs. Aquilo que os robôs puderem fazer, eles farão. Aquilo que só humanos podem fazer de uma maneira melhor, humanos farão. Não haverá uma competição, serão coisas complementares, seres humanos e robôs. Mas lembrando, mandar seres humanos ao espaço é caríssimo. É caríssimo. A gente tem visto esses balões, que inclusive os Estados Unidos derrubou um, né? Sim. Que estavam sobrevoando o território deles. Sim. E eu queria entender melhor o que é isso. Eu acho, Sim. Você comentou comigo que vocês, desse meio do aeroespacial, não escondem muita coisa, o que vocês veem mesmo é o que rola. O que são esses balões? Então, veja, isso volta a uma questão muito interessante, né? Gente, quando eu falo balão, não é balão tipo... balão são balões que estratosféricos. Eles vão a 20 quilômetros, 30 quilômetros de altitude. Né? Então, veja, esses balões eles existem. Né? Sobre esse especificamente que você está falando, a gente ainda não tem informação suficiente. A gente sabe que ele é chinês. Você rola de uma espionagem assim? Não precisa disso. Você com os satélites que você tem, vocês podem procurar na internet, vocês com imagem de satélite, se vocês desejassem, vocês veriam o meu carro parado no estacionamento deste prédio. Não estou exagerando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não preciso de um balão para espionar nada. Eu, a partir do espaço, com satélites espiões, e são centenas deles,
Caraca. Centenas. Mas existe a fake news nesse meio? Ah, eu vou lançar um satélite para ver o tempo. E o satélite vai para... Não, o que acontece é o seguinte, né? Você entendeu o que eu quis dizer? Sim. Na verdade, existe, não é bem uma legislação, porque ela não é obrigado, nenhum país pode obrigar o outro a cumpri-la, mas existem regras internacionais, por exemplo, que dizem que você é obrigado a informar a ONU, por exemplo, que você vai lançar um satélite. Mas o que fazem tanto chineses quanto americanos, por exemplo? Eles dizem que lançaram, mas não dizem para que serve. Se não interessar, eles não são obrigados a dizer. Ele vai dizer o seguinte, eu vou colocar um satélite em órbita tal. Acabou. Mano, mas isso não é perigoso, não? Claro. Esse mundo ter muita ponta solta? Não, é claro que é perigoso. Na verdade, eu já mencionei aqui, né, que nós temos hoje, em termos de arsenal nuclear, 12 mil armas atômicas. E muitas vezes as pessoas discutem quantas vezes esse arsenal é capaz de destruir o planeta Terra. Essa é uma conta para mim irrelevante, porque provavelmente eu e você iremos para o virar pó com 2 ou 3 delas. Então, como temos 12 mil, é uma discussão irrelevante. A discussão relevante é, podemos acabar com todas elas? Essa é a discussão relevante que a nossa civilização precisará ter. Já existem discussões na ONU que propõem isso. Olha, todo mundo vai desativar suas armas atômicas. É claro que tem muita ponta solta, né? Então, mas isso não é uma garantia, né? Porque a ONU é uma mãe, né? A ONU, veja, a ONU, a gente às vezes cai um pouco na questão de que na ONU tem que convergir o interesse de quase 2 centenas de países. Não é trivial, né? Veja, nós aqui muitas vezes não conseguimos convergir em ideias mais simples. Entre nós eu aqui e no meu Brasil, irmão, eu e minha irmã, nós aqui, nós dois pai. aqui, né? Imagine quando você chega numa organização como as Nações Unidas, que tem lá representado quase 200 países, e você tem que tentar encontrar soluções que são todo mundo concorde com elas, né? É uma questão que você fala que é uma mãe, porque tem que ser assim. Tem que ter alguém que coloque, né, que consiga conciliar esses interesses muitas vezes divergentes. Pode crer. E tem muitos satélites, você estava comentando comigo, que já não estão funcionando mais, mas estão em órbitas. Como é que funciona isso? Até o... É um perigo. A parada do lixo espacial? É o lixo espacial e ele é um problema bastante sério, né? Por exemplo, a Estação Espacial Internacional, constantemente, algumas vezes por ano, ela tem que ter sua órbita alterada para que ela não corra o risco de colidir com o lixo espacial. O que é que o mundo tem feito, né, o mundo espacial, porque não é do interesse de ninguém um acidente nesse nível, de uma colisão espacial. Porque o grande perigo de uma colisão espacial é que, ao invés de você ter 2 pedaços de lixo espacial, você vai ter milhares, porque quando esses corpos colidirem, eles vão se espatifar e vão gerar centenas, milhares de pedaços de lixo. Tá? Então não interessa a ninguém. Então existem acordos internacionais que dizem que você agora é obrigado, a fim da vida útil do seu satélite, você trazê-lo de volta para a Terra. O trazê-lo, vamos entender, ele não vai chegar aqui do jeito que ele foi, ele vai ser sua reentrada induzida na atmosfera terrestre e ele vai queimar, literalmente ele vai queimar na medida em que ele atravessar a atmosfera terrestre. Por que ele vai queimar? Ele está a uma velocidade tão elevada, né, da ordem de 28 mil km por hora, que ele vai ter uma temperatura em torno dele da ordem de 6 mil graus Celsius e não existe nenhum material que resista a essa temperatura. Mas há o risco, ainda assim, que um pedaço desse corpo atinja a Terra. Agora, outra pergunta. Tem chance de algum país falar, meu satélite parou e não parou nada? Tá lá. Claro. Não, nenhum satélite vai dizer, nenhum país vai dizer meu satélite parou. Se for um satélite sensível, né? Por exemplo, esse satélite indiano que está orbitando Marte, que eu mencionei, ele é um satélite civil, né? Então foi dito, ele parou de funcionar o ano passado. Tá? A NASA tinha uma sonda também na superfície de Marte, chamada InSight, que ela parou de funcionar. Então a NASA informou, olha, não funciona mais. Né? Agora, se for um satélite militar, o país jamais vai dar essa satisfação a quem quer que seja. É uma questão interna deles. Tá? Então essa é uma questão bem naquilo que concerne a área militar, a informação é sempre reservada. Então é um jogo muito de suposições, essa parada. É mais do que isso. Eu diria para você que é um jogo de xadrez.
É um jogo de É xadrez. muita articulação, é muita... É um jogo de xadrez, tudo muito pensado, tudo muito articulado, entendeu? Todo mundo pensando, e se ele fizer isso, e se o outro lado fizer aquilo. Por isso que eu digo que é um jogo de xadrez. Cada movimento das peças é bem pensado calculado. antes, bem calculado. Olha, porque tem consequências. O nosso papo tá muito bom. Eu vou pro nosso último intervalo. Não sai daí, olha, que tá maneiro. Eu ainda não tô convencido. Eu acho que tem muita coisa ainda que rola que a gente não sabe. Mas eu volto já e vou descobrir isso no terceiro bloco. E é nóis. Olha, estamos de volta no nosso terceiro e último bloco. Infelizmente, que o papo tá muito bom e com certeza a gente já vai marcar a volta com o Bezerra. Bezerra, agora nesse mundo aeroespacial, a pergunta que não quer calar é sobre OVNIs, cara. Qual que é a sua opinião sobre isso? Inclusive, São José tem a fama de ser a cidade com mais aparições de OVNIs no Brasil, enfim. O que você pensa sobre... Existe vida fora da Terra? Existe ET, OVNIs, enfim? Bom, no campo da ciência, né, qualquer afirmação extraordinária como esta, de que existe vida fora da Terra, ela tem que ser seguida com uma demonstração também extraordinária. Então, toda vez que você tem uma afirmação que fuja de todo aquele conhecimento pré-estabelecido, você precisa ter provas irrefutáveis deste fato, né? Então, no que nós já exploramos hoje, todo o sistema solar, todos os planetas. Não tem um planeta, inclusive o Sol, luas do sistema solar, né? Não só nossa Lua, outros planetas, né, possuem luas também. Nós não descobrimos vida ainda em nenhum lugar. E quando eu digo vida, não estou falando de seres humanos ou algo parecido conosco. Não, vida, qualquer tipo de vida. Ela ainda não foi descoberta em nenhum lugar do sistema solar. Se você perguntar, é possível que haja vida no sistema solar e fora do sistema solar, para mim é indiscutível que sim, que a possibilidade existe. Agora, quando você fala do OVNI, né, e você menciona que aqui é uma região que você tem uma frequência elevada de OVNIs, eu nunca vi nenhum, né, eu estou aqui nessa cidade desde 1985, ainda não vi nenhum deles, né, e eu pessoalmente não acredito na existência de objetos voadores não identificados. Cara, a gente tem o INPE, a gente tem a Embraer, esse desenvolvimento no mundo aeroespacial. Por que São José é uma cidade que tem esse tipo de investimento, é escolhido para isso? Tem uma explicação para isso? A gente sempre tem que... eu tenho um mote, né, que não é meu, na verdade, mas que eu sigo, que é o seguinte: você não vai conhecer nada na sua vida se você não conhecer a história daquele assunto. Então, conhecer a história é sempre muito importante. Tudo isso começou com a criação do ITA em 1950. Então, foi a partir daí que toda esta cidade se transformou, na minha opinião, e eu conheço o Brasil inteiro, eu não conheço nenhuma cidade no Brasil como São José dos Campos, né? Dificilmente eu deixaria essa cidade em troca de qualquer outra, né? É uma cidade única, uma cidade especial, e eu sempre me perguntei por que ela é especial. Então, começou com o ITA, em 1950, e eu mencionei aqui que em 1961 Yuri Gagarin veio ao Brasil, né? E quando ele veio ao Brasil, o Jânio Quadros, então presidente da República, decidiu estabelecer aquilo que se tornaria o Programa Espacial Brasileiro. E por que o Jânio Quadros escolheu São José dos Campos? Ele escolheu São José porque era o que tinha mais próximo da área espacial. O que tinha mais próximo da área espacial era a aeronáutica, era o desenvolvimento de aviões, né? Então, se aqui tinha algo que se aproximava, ainda que uma certa distância do espaço, aqui era o lugar. Então, foi daí que surgiu o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e surgiu o DCTA, que é o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, ao qual estão subordinados o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que é o ITA, que é onde tudo começou, e também o Instituto de Aeronáutica e Espaço, que é onde eu desenvolvi minhas atividades por 31 anos, né? Ainda pertencem ao DCTA hoje o Instituto de Fomento e Coordenação Industrial e o Instituto de Estudos Avançados. Então, todo esse conjunto de instituições governamentais, ela teve origem, a sua gênese, lá no ITA em 1950. Pode crer. Então, a partir de 1950, você acha que as coisas foram
fluindo naturalmente para que São José se tornasse esse polo Eu diria aqui no que Brasil. isso, no Brasil, eu diria quer dizer, que a importância de São José não é apenas em relação ao Brasil, é em relação ao mundo, né? É uma cidade que é reconhecida, você encontra aviões da Embraer no mundo inteiro, né? Você pega uma instituição com o INPE, o INPE tem, se você encontrar com chineses, eles conhecem o INPE, porque o INPE possuiu acordos com os chineses para a construção de satélites. Se você for na Alemanha, vai encontrar também alemães que tiveram contatos aqui conosco no Instituto de Aeronáutica e Espaço desenvolvendo foguetes, né? E por aí vai. Então, assim, é como se fosse uma reação em cadeia, né? As coisas vão se encadeando umas às outras até que você estabelece toda essa situação. Então, é um efeito bem interessante. Pode crer, como você vê o futuro aeroespacial? Você acha que a gente ainda tem coisa para descobrir lá em cima? Bastante. Na verdade, a maior parte do que é gasto no setor espacial não é em ciência, né? A parte científica ela é sempre deixada para um segundo plano, né? Há interesses, como eu disse, de defesa, militares, há interesses comerciais, que são os dominantes hoje também, e há os interesses científicos, né? Para vocês terem uma ideia, o robô que hoje um dos robôs que hoje opera na superfície de Marte, que é o Perseverance, foi lançado em 2021, né? Ele custou da ordem de 2,5 bilhões de dólares, né? Isso ao longo de um período de 10 anos, né? O telescópio James Webb custou da ordem de 10 bilhões de dólares ao longo de quase 30 anos. Mas o orçamento da NASA, né? O orçamento da NASA é de 20 bilhões por ano. Então, eu volto a dizer que a parte científica da área espacial ela tem muito a evoluir ainda, porque ainda não foi dado foco a ela. Os cientistas, mesmo os cientistas dos países desenvolvidos, eles se ressentem muito disso, de que se gasta muito na área de voos tripulados e vai se deixando a ciência de lado. Pode crer. Você acha que o futuro nosso aqui na Terra também seria isso? Hoje a gente já tem carro que é guiado via internet, né, por satélites, sim. Enfim. Você acha que a gente vai seguir essa linha de ter carros voadores, skates voadores, seguindo meio que os filmes de Hollywood, assim? Sim. Na verdade, parte disso já faz parte do nosso dia a dia, né? Se você pega, por exemplo, um smartphone, eu sou da geração que operei máquina de datilografia. Você, por exemplo, nem sabe do que se trata, mas eu fiz curso de datilografia, que era uma maneira de aprender a usar o teclado sem olhar, entendeu? Eu fiz parte da geração que pegava o ônibus numa viagem longa e levava um tocador de fita cassete para ir ouvindo, né, movido a pilha, né? Hoje, nada disso existe. Hoje, tudo isso está quase que condensado no smartphone, né? E o smartphone também tira fotografias e, mais do que isso, ele determina a posição dessas fotografias. E é por isso que o Google, por exemplo, consegue traçar a minha linha do tempo. Por isso que ele sabe em todos os lugares que eu passei, né? Porque ele está me seguindo ali dia a dia, né? Então, assim, essa tecnologia não é só a tecnologia espacial. A gente precisa entender a tecnologia espacial como parte desse desenvolvimento, né? Então, você tem a tecnologia espacial que hoje oferece um instrumento muito importante, que são os satélites de posicionamento global. Os Estados Unidos têm uma constelação, a Rússia tem uma constelação, a China tem uma constelação e outros países possuem também satélites de posicionamento, mas são mais regionalizados, como é o caso do Japão e da Índia, né? Ao passo que China, Estados Unidos e a Rússia possuem conexão global, eles estão presentes em todo o globo terrestre, né? E a gente vai vendo o seguinte, que passo a passo, né, eu quero trazer um pouco essa tecnologia espacial aqui para a Terra, para que as pessoas se deem conta da importância disso tudo. Os satélites operam em órbita da Terra a partir de energia do Sol. Então, eles possuem grandes placas solares que transformam a energia do Sol em energia elétrica, que é armazenada em suas baterias, e esses satélites, então, essas baterias alimentam esses satélites durante todos os anos de sua vida útil. Hoje, né, nós vivemos numa cidade na qual já se tem ônibus elétrico, né, a cidade de São José dos Campos. Eu, quando morava em Recife, eu nasci em Olinda, Pernambuco, os ônibus elétricos eram acoplados a fios elétricos. Ou seja, a energia elétrica vinha por meio daqueles cabos elétricos que passavam pela cidade. A cidade de São Paulo também já teve esse funcionamento. Hoje, os carros elétricos não há nenhum cabo, a energia é armazenada em baterias, né? E
Mas de onde vem essa energia? Atualmente, ela vem... Isso é um ponto muito bom, porque hoje São José tem a linha verde, né? Sim. Que são os veículos totalmente elétricos. Enfim, Sim. você acha que a energia é o futuro hoje nessa questão e de onde tirar essa energia justamente? Porque não adianta nada eu ter que carregar a bateria com um gerador a diesel ligado, né? Veja, e nem adianta você carregar. Essa é uma questão muito relevante. Não basta você ter um carro elétrico, não basta você ter uma linha de ônibus elétrico. A pergunta fundamental é, de onde vem essa sua energia elétrica? Se você estivesse na França, por exemplo, cerca de 70% é energia nuclear. Né? A França é um país nuclear. Né? Então a energia vem da energia essa energia elétrica provém de centrais nucleares. Aqui no Brasil, e aqui nessa cidade especificamente, né, a ideia é que você tenha todos os ônibus, são cerca de 500 ônibus que circulam pela cidade, operando com energia elétrica. E a pergunta é, nós vamos carregar isso nas tomadas das garagens dos ônibus? Não. O objetivo é que se crie uma central produtora de energia elétrica a partir da energia do sol. Então, teremos grandes coletores solares, como tem os satélites, que vão transformar essa energia do solar em energia elétrica, que vão carregar, então, as baterias desses ônibus. E isso é o futuro. Né? O combustível fóssil, como nós conhecemos, principalmente a gasolina e o diesel, eles estão com os anos contados. Eu não diria os dias, mas com os anos contados. Né? E isso é irreversível. Né? A razão principal sendo o aumento da concentração do CO2, que é o dióxido de carbono, na atmosfera terrestre. Não só ele, mas ele é o principal, que aumenta o efeito estufa, que, enfim, aumenta a temperatura da Terra e que com a possibilidade, né, bastante real de gerar grandes catástrofes ambientais. Então, o futuro da Terra, na verdade, está ameaçado por nós mesmos. E nós vamos ter que nos adaptar a essa nova realidade. Então, tanto a tecnologia espacial, como toda essa tecnologia da informação que nós dispomos e que certamente vamos continuar a usufruir, elas terão que ser integradas para o bem de todos e não para o bem só de determinados grupos. Então, nós estamos num processo, eu diria, de uma revolução, de uma transformação. Estamos nos primeiros passos ainda, você acha? Sim, mas... Você acha que a gente já domina 100% essa parada de energia, de solar? Da parte elétrica, eu falo de energia solar, mas se você andar... Essa é uma pergunta bem interessante, porque há cerca de 10 anos, se você perguntasse a mim se isso seria possível aqui no Brasil, minha resposta muito provavelmente seria não. E o curioso, né, eu devo dizer que, como eu disse há poucos minutos aqui, que as transformações elas estão ocorrendo, não é exagero, não é apenas uma questão de semântica aqui da minha fala. Elas estão ocorrendo. Hoje, o Brasil possui centrais geradoras de energia baseada no sol, na energia solar, e se você andar pelo Nordeste, em todos os estados pelos quais eu já andei, existe uma grande quantidade de geração de energia a partir do vento, energia eólica. A Alemanha também tem grandes centrais produtoras de energia eólica. Então, nós vamos usar a força da natureza, energia eólica e energia do sol. A energia do sol está aí todo dia, pelo menos aí por 12 horas, incidindo aqui sobre a superfície da Terra. Tá? Pode crer. Pode concluir. Não, e essa é a questão. Assim. Então, a gente está numa época de grandes transformações, mas esse é um lado, vamos dizer assim, otimista que eu estou apresentando. Mas acontece que essas transformações tecnológicas, elas também trazem consigo transformações sociais. Na medida em que eu aumento a quantidade de robô, na medida que eu aumento a automatização de todos esses processos, quase que continuamente eu vou precisando menos e menos de mão de obra para fazer isso. E a pergunta que fica é como que a nossa sociedade vai tratar dessa nova realidade que é completamente distinta daquela que nós vivemos até então. Bom, então tem que ser algo que não tem que ser muito cuidadoso, né? Essa evolução não pode... A gente não tem, infelizmente, nós não temos mais controle sobre essa evolução. Ela está aí. O desafio que se coloca para nós, mesmo aqueles que não são da área de tecnologia, é como é que, do ponto de vista social, nós vamos tratar essa questão. E é um desafio enorme, tá? Não é menor do que colocar o homem em Marte, eu diria. E você acha que São José está indo para um caminho onde a gente tende a ser uma cidade futurista? A gente está trilhando esse caminho? Sim, mas eu diria o seguinte, que para além da tecnologia, para que essa cidade se transforme de fato numa cidade de futuro e possa se orgulhar
disso tudo, nós temos que cuidar também do nosso lixo, que todos nós geramos, eu e você e todos aqueles que estão nos assistindo. Cuidar do nosso lixo e cuidar do nosso esgoto. Então, não é apenas ter um celular na mão de última geração e dizer eu estou no top da tecnologia. Não, não é isso. Todo esse sistema tem que estar integrado e trabalhando para o bem comum. E a última palavra que eu vou usar aqui, e ser sustentável. Do contrário, nós estamos no caminho do fim. Pode crer. Eu tenho uma dúvida que eu tenho, a última, para encerrar, que eu já estou com o tempo estourado. Você sabe a imensidão do espaço, enfim, da Terra, mais um pouco do que a gente sabe, enfim. Eu queria saber de você, você acredita que isso tudo não tem nada a ver com aeroespacial? Uma pergunta pessoal. Vem de uma explosão realmente ou você acha que tem algo supremo por trás? Não, eu acredito sempre na ciência. Eu acho que vem sim de uma explosão, né? E essa matéria continua se expandindo. E as medidas que são realizadas hoje pelos telescópios, tanto pelo Hubble quanto pelo James Webb, comprovam isso. Pode crer. É isso, senhoras e senhores. Esse foi Bezerra. Muito obrigado. Obrigado a vocês aí. A gente ainda tinha muito assunto para decorrer aqui, mas infelizmente o programa é curto, mas a gente já vai marcar a volta com você. Bezerra, pode deixar também suas redes sociais para a galera aí. Na verdade, eu ainda sou da velha geração, né? Eu tenho o meu e-mail ainda é a fonte mais frequente de uso, né? jbpfilho@yahoo.com.br. Eu também tenho Facebook, tenho Instagram, mas eu não uso ele com muita frequência. Pode falar seu Instagram, seu Facebook? Ou eu acho que é o mesmo JBP Filho. Beleza, então se alguém quiser te mandar um e-mail, Bezerra, tem esse artigo aqui, fica à vontade, beleza. Fica à vontade, responderei com carinho. É isso aí, senhoras e senhores, esse foi o Tá Ligado, eu vou ficando por aqui e até a próxima, hein? Fui!